Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque esse realmente é o meu discurso. Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu creio que esta é a palavra, porque foi confirmada no coração do teu servo, para que nós reconhecêssemos que se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui, não chegaríamos até aqui. Então, meu Deus da glória, que não seja uma pregação, mas algo que venha realmente, meu Deus da glória, mostrar que é o Senhor que está no controle. Então, me use, me dê sabedoria e que esta palavra possa tocar o coração de todos que aqui se encontram. É o que eu te peço e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, aplauda o Senhor e se assente, fique à vontade. Na verdade, realmente é um discurso, né? A palavra que eu fui digitando, e claro, com a direção do Senhor, porque o texto, ele é tremendo, né? Porque vai falar das lutas, vai falar das dificuldades, mas também vai falar das conquistas, das alegrias. Hoje nós celebramos mais um aniversário da nossa igreja. São 15 anos. E não poderíamos escolher melhor texto para esse momento do que as palavras do profeta Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra ela vai falar da perseguição do povo de Israel, que sofria, né, pelos filisteus. E o povo de Israel sempre viveu nessa situação, né, sendo perseguido, né, muitas pessoas mortas. O povo de Israel estava sendo ameaçado aí pelos filisteus. Eles eram um inimigo bem mais forte, mas Deus mostra que Ele está no controle, assim como sempre esteve no controle dessa igreja, assim como sempre esteve no controle, porque de fato a gente já passou aqui várias situações, eu não vou nem falar dificuldade, né? Mas já passamos situações difíceis. E você vai ver que Deus ele intervém concedendo aí a vitória. E Samuel ele coloca uma pedra, né? Um marco, do qual ele chama Ebenezer, que quer dizer exatamente isso, né? Fala da ajuda de Deus, da ajuda do Senhor. Por isso ele declara, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque essa pedra é pedra de ajuda. Eu lembro quando eu cheguei aqui, né? Nesse salão aqui, né? E creio que foi Deus que preparou esse lugar. Sempre a gente está fazendo esse discurso, mas quando eu vim para cá, eu vim com um objetivo, pregar a palavra, a verdade. Sempre deixei claro que a intenção não era uma multidão, não era ter uma igreja cheia, como diz todo mundo, de pessoas vazias, mas uma igreja de pessoas conhecedoras da palavra e que através da palavra tivesse temor
de Deus. Então, assim é a nossa história, querido. A história dessa igreja é essa. Lutas, mas também conquistas. Muitas vitórias. E hoje chegamos até aqui e não foi por mérito próprio, mas pela graça e misericórdia do Senhor. Pela fidelidade dele, do Senhor. Então, Ebenezer significa um memorial, né? Memorial de gratidão. Samuel ergue aquela pedra como um memorial, para que toda vez que o povo olhasse para ela, se lembrasse do cuidado de Deus. E nós também. Nós também. Toda vez que conquistamos, que vencemos uma batalha, ficará isso como memorial, como uma pedra, para nós lembrarmos que só o Senhor é Deus, que até aqui Ele nos ajudou. Queridos, a hora que começou o teatro, já as lágrimas já cobriram meus olhos. Porque é muito forte. E se a igreja não tiver esse objetivo, a morte de Cristo é em vão. O que fez o Senhor é em vão. As dificuldades estão aí. É difícil hoje você pôr o pé na rua, sair para trabalhar, ir para a escola, ou voltar para a sua casa sem saber se vai chegar. Porque o mal está agindo nesse mundo. O mal está aí. Então, o que a gente pode garantir? O que podemos garantir? É tentar garantir que a nossa alma vai morar com Cristo. Porque nesse mundo nós não temos garantia de nada. Todo dia é um desafio. E ao findar do dia, é uma glória de não ter acontecido nada. Eu vejo e ouço os discursos na televisão dizendo, puxa, a última vez que eu o vi, ele estava assim, ela estava assim, e é assim que nós vivemos. E tem sido difícil, queridos. Porque você prega o Evangelho, você fala do amor de Cristo, mas muitos dão de ombro. Muitos negam a Jesus, mesmo dizendo que o serve. Pessoas dentro da igreja, não comprometida, passarão por isso. E depois de mortos, para onde vão? Porque mortos entre aspas, né? Porque o que morre é a carne. O espírito volta a Deus. E a alma ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o Hades, para o sofrimento eterno, onde a palavra que negam diz que as pessoas pedirão a morte e ela não chega. Tamanho sofrimento. Não está nesse texto, então já vou sair daqui já. Eu queria que colocasse aqui
Lucas, capítulo de número 7. Deixa eu ver aqui. Aliás, Lucas não, Mateus, né? Vamos pôr o texto de Mateus. Capítulo de número 7. Verso 21. Deixa eu acompanhar assim com vocês aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, deixa eu parar aqui um pouquinho, porque talvez alguns desses estejam sentados aí. Pastor, mas é dia de festa. Só que a festa não será comemorada aqui. Aqui é dia de choro e ranger de dentes. Aqui é lágrima. Porque as pessoas estão se enganando a si mesmas. Talvez aqui estejam pessoas que têm um belo de um discurso, dizendo, mas Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vamos abrir outro texto, só para a gente... Está lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, e o verso de número 17. Presta atenção nisso. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Vocês viram isso aqui? Vocês prestaram atenção? Caiu lágrima do seu olho? Você ficou chocado? Mas quanto tempo dura esse choque? Porque é o que tem acontecido, irmãos. Às vezes a gente está pregando e o que eu mais ouço, poxa pastor, sua palavra sempre é dura. Ao contrário, irmãos. Dura é o discurso que nós lemos aqui anteriormente. Eu nunca vos conheci. Esse é um discurso duro. Apartai-vos de mim, malditos. Mas um discurso que chama atenção, que faz você refletir, que faz você pensar que a oportunidade é dada todos os dias, para você se render e dizer, puxa, Jesus morreu por mim, e se eu tenho vida é porque alguém pagou o preço por mim. Porque, amados, isso é um retrato do que logo mais nós estaremos vivendo. Negue o teu Deus. Mas quando a pessoa, na certeza de que ela teve uma vida com o Senhor, e ela diz, eu não vou negar, e prefere entregar a vida,
Porque a palavra do Senhor, ela diz: não temei aquele que pode matar o corpo. Porque ele só pode ir até ali. O inimigo só pode ir até ali, matar o corpo. Mas a palavra de Deus vai dizer: mas temei antes aquele que não só tem poder para matar o corpo, mas também lançar a sua alma no inferno. Então, não é aqui, é lá. É lá, queridos. Onde as pessoas não dão conta. As pessoas brincam. Então, se a ocasião de começar o juízo, o que é o juízo? É o julgamento. Pela casa de Deus é chegada. Olha só o que diz. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Se eu ler aqui o discurso que eu coloquei para você, vai falar dos problemas, das dificuldades que os hebreus enfrentaram, o povo de Deus enfrentou, não só com os filisteus, com os heveus, amorreus, jebuseus e todos os zeus. Mas Deus sempre estava ali, operando, por misericórdia, chamando a atenção, por misericórdia. E naquela época era olho por olho, dente por dente. Hoje é o tempo da graça, onde nós erramos e dizemos: Senhor, tem misericórdia. Mas o tempo da graça está acabando. Porque não vai ter outro cordeiro para morrer por mim e por você. É você e você. Então, é aquilo, negue a esse Cristo. E muitos com medo, ou muitos por conta das coisas desse mundo, estão negando Jesus. Estão deixando o caminho do Senhor. Outros nem querem entrar. Outros acham que o reconhecer, aliás, se é que a gente pode pensar assim, porque aquele que reconhece a Cristo como Senhor, ele entrega a vida a Ele. Entrega a vida. Ele não se prende às coisas desse mundo, porque a Bíblia vai dizer que as coisas desse mundo é passageira. E nós vimos aqui em Samuel que o povo ficou com medo, porque os filisteus eram muito mais fortes. Mas Deus, amado, Deus, de alguma maneira, Ele faz eles ouvirem um estampido, um estrondo, um tipo de um trovão, em que as bases começam a tremer. Sabe, querido, sabe o velho lá de Deuteronômio, não, de Eclesiastes, quando os guardas é o braço, é a força, começam a ficar assim, ó. Sabe o que é isso? Velhice.
quando os pés já não conseguem mais pular um gafanhoto, são obrigados a fazerem assim, ó. Eu já estou chegando lá. Para poder ultrapassar um obstáculo. Os roedores já começam a cair. As árvores começam a ficar brancas. E você já não consegue olhar nitidamente mais. É assim, queridos. O povo vai envelhecendo. Então ele dá um discurso para os jovens. Quem é os jovens? Somos nós. Jovens. Jovens. Vocês precisam, eu estou falando aqui nas minhas palavras, tá? Vocês precisam se despertarem. Aproveitem o tempo da mocidade, porque os maus dias virão. E é isso, queridos. Quando o Senhor faz ouvir aquele trovão, os filisteus saem correndo, de medo. Assim é um inimigo, quando ouvem a palavra de Jesus, o nome de Jesus. Se eu não tenho o nome de Jesus, a minha força, ela é nada. Deuteronômio 8. Deixa eu ver se eu separei aqui. Deuteronômio, capítulo de número 8. Verso de número 17. Está lá, ó. Não diga, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Só até aí. A aliança do Senhor é essa aliança que nos protege, que está conosco em toda e qualquer situação, na alegria ou na tristeza. Olha o povo de Israel. Que será de nós? Então se acolhe, porque pensaram, estamos derrotados. Mas o Deus da aliança causa algo que é difícil de se entender, um estampido, um estrondo, onde os inimigos tremem e fogem, e o povo de Israel agora tem força. Assim é Cristo Jesus na sua vida. Quando você o tem, você tem força para vencer o inimigo, mas sozinho você não chega a lugar nenhum. Então ele diz, não digas que a força é do teu braço, porque em nós, amado, não há força nenhuma. A nossa força vem de Deus. Aleluias. Olha isso, queridos. Será que você está preparado para sofrer algo como nós vimos aqui nesse teatro? Negue a teu Deus. Será que você, mãe, está preparada para o inimigo pegar o teu filho, te matar na tua frente? Você, pai, dizendo, negue o Senhor teu Deus. Cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Então pense o seguinte, eu já vou terminar aqui, não vou nem ler o resto aqui. Se o juízo há de começar pela igreja, onde comparecerão os ímpios? Volta lá nesse texto.
Volta lá nesse texto. 1 Pedro 4. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 4, 17. 1 Pedro 4, 17. Porque a ocasião, pense nessa palavra, ocasião. Que dia é? A ocasião é agora. Quando será? É nessa ocasião. Você percebe que não há uma definição, porque todos nós, a todo momento, amado, estamos sujeitos a passar por esse tipo de ocasião. 15 anos pregando o evangelho desse jeito. E muitas das vezes o inimigo dizendo, muda o discurso, tua igreja está vazia. E a gente chorando aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, o que eu preciso mudar? Senhor, eu não vou mais pregar dessa maneira. E aí, então, eu preparo um discurso dizendo, aí o Senhor diz, não é dessa maneira. Vocês conseguem entender isso, queridos? Não é da maneira que a gente quer. Não é como nós escolhemos. Porque Deus já preparou as minhas vestes brancas. E Ele tem uma veste dessa preparada para você. Se vai ser colocado, eu não sei. Mas esse é o objetivo. Te preparar, te deixar pronto para você colocar as vestes brancas. Aleluia. Então, se a ocasião de começar o juízo, o julgamento, será pela casa de Deus, se já é chegada a casa de Deus aos cristãos. Porque o inimigo, ele não está preocupado com o ímpio. Você viu a representação aqui? Só tinha crente. A ideia é, negue o teu Deus. Abandone o teu Deus. Não aceite o teu Deus. Dê as costas para o teu Deus. Viva a tua vida. Use a força do teu braço. Mas a Bíblia não é brincadeira. Tudo está se cumprindo. E há muitos na igreja, dentro da igreja, sendo iludidos, achando que são cristãos e não são. Não estão preparados para enfrentar algo como isso. Negue o teu Deus. E se o inimigo não soubesse o quanto é importante as pessoas negarem a Deus, ele não se preocupava. Porque ele foi expulso e quer que você saia também da presença do Senhor. Ou talvez nem entre nele. Então, para os cristãos, não brinque de ser cristãos. Para os não cristãos, o que você está esperando? Já que o dia de amanhã não te pertence. Quantos discursos como esse você já ouviu? Mas a vida continua, você disse no seu coração. Mais uma vez, morto, acabou. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 9, 27. É de 27? Acho que é 27 ou 29, não lembro. Que
Ao homem foi ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso o juízo. Esse juízo. Mas talvez eu vou ter outra oportunidade. Não. Mas o espírita diz que eu vou voltar em um outro corpo. Não. A Bíblia não erra. Ela não é mentirosa. O Senhor colocou um selo. Ai daquele que ultrapassar, que acrescentar ou diminuir qualquer palavra do livro desta lei. E qualquer um que pregar um evangelho, além do que nós temos pregado, seja anátema, disse Paulo. Deus através de Paulo. Essa palavra vai estar se cumprindo todos os dias. Guerras, rumores de guerras, está se cumprindo. Então, depois da morte, segue-se o juízo. Tem até um louvor, uma música que eles cantam, né? Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso. Alguma coisa desse tipo. Adorar a Deus pode ter sido vão. Enfim. Então, é chegada pela igreja primeiro. E se a igreja será julgada, e o ímpio? Tudo que o inimigo quer é que você não entre. Tudo que o inimigo quer é que você se iguale a ele. Pegue na mão dele e caminhe junto. Qual é a tua decisão? O que você está esperando? Porque será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim deve ser a vinda do Filho do Homem. É como um abrir e fechar de olhos. É como um piscar. Quando você perceber, já foi. O que você está esperando? Dons e talentos tem aí sentado. Pessoas chamadas por Deus. Mas o que você está esperando? Isso é negar a Jesus. As pessoas ouvem, escutam, mas não ouvem. Veem, mas não enxergam. Se coloque em pé.